Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pessoal, o vídeo de hoje é sobre transmissão paulista, tá? ISA-CETEP TRPL4. A gente vai comentar aqui sobre o último leilão que aconteceu agora no último mês, dia 30 de junho, né? Falar aqui dos próximos leilões, a visão que a gente está de TRPL4, o momento atual e o momento futuro. Trouxe para vocês também um cálculo de dividendos para 2023, uma projeção, já que a TRPL não anunciou nenhum dividendo esse ano, né? O último anúncio aí foi de um JCP ainda do ano passado, que foi pago em abril agora de 2023, mas o anúncio foi em dezembro de 2022. E trouxe também um preço teto aqui projetado a partir desse dividendo calculado para esse ano e os preços tetos projetados tanto do Bazin como do Graham. Tá? Pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, considerem se inscrever no canal, curtam o vídeo, que tá bem legal. Vem comigo que vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Bom, pessoal, aqui tá, né, a apresentação do arremate do leilão, do último leilão, do edital 1 de 2023 da ANEEL. A TRPL, ela simplesmente arrematou dois lotes, tá? O lote 7 e o lote 9. E o lote 7, né, com mais de 1.000 quilômetros de linhas de extensão, de linhas de transmissão, muito bom. Um deságio também muito interessante, a forma como ela arrematou também bastante interessante, já foi de primeira, tá? Ou seja, esse deságio aqui é basicamente quanto menor o deságio, melhor para a empresa, tá? Então as empresas, quando elas querem ganhar, elas colocam um deságio muito alto, como é o caso daqui do lote 1, né, um deságio bastante alto, 66%. Isso, em tese, é bom para a ANEEL, mas não tão bom para a empresa. Então, tanto o lote 7 como o 9 foram aí, um na casa de 41%, outro 50%. Isso é muito bom, tá? E é interessante a gente pontuar aqui também na questão do leilão, é que a TRPL ela tem um histórico, né, de conseguir antecipar aí em média de 12 a 24 meses, né? Então se a gente for ver aqui, ó, o prazo é de 66 meses, né, do lote 7, mas normalmente, né, pelo histórico que a gente tem na TRPL, ela consegue antecipar essa entrega, então ela já consegue gerar caixa mais cedo do que o previsto no leilão. Então, isso é uma coisa boa, só que entendam, né? A aquisição de um lote desse, o arremate de um lote desse, ele indica um investimento, que aqui, né, a maior parte vai ser feito a partir de 2026, 2027, tá? E ainda posterior a isso é que vai vir a receita dessa obra, né, dessa incorporação de linhas de transmissão na empresa, o que é uma coisa futura. E normalmente o mercado ele é imediatista, tá? Então, comentando isso, na nossa visão aqui, muito bom, tá? A TRPL é uma empresa que ela já é consolidada, mas ela não está parada, e essa visão ela é muito boa para quem quer ser sócio de uma empresa que já gera caixa, que já dá um bom dividendo, mas que tem ainda uma visão de crescimento. Daqui a pouco eu vou comentar mais algumas outras premissas aí que são bem interessantes da TRPL4. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero comentar com vocês é que, de acordo com o calendário aqui da TRPL, tá, ela vai divulgar o resultado do segundo TRI dia 31 de julho, tá, no último dia desse mês de julho agora de 2023. Então, o que é que a gente espera desse resultado? Tá? A gente espera que esse resultado seja parecido com o resultado do primeiro TRI, quando a gente compara o primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2022. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns destaques para vocês, certo? Né? Evolução do investimento aqui, tanto na parte de leilões, na parte de projetos que ainda vão ser construídos, como na parte de reforço e melhorias. Tá? Então é uma empresa que a gente vê aqui, ó, que tem 10 bi de investimento entre 2023 e 2027. Então é o que a gente gosta de empresas na bolsa, né? Empresas que a gente vê um crescimento a longo prazo, né? Que ela não está parada, que ela está pensando lá na frente. Como, né, a nossa premissa básica de investimento na bolsa é o buy and hold e, né, a permanência dessas ações em carteira durante anos, né, a gente gosta desse tipo de empresa. A gente tem TRPL na nossa carteira, tá? Quando for no final do mês que ela divulgar o resultado, a gente vai ver se de fato foi aqui em consonância. Eu faço um vídeo para vocês mostrando como é que está a nossa carteira em TRPL, tá?
Aqui também vários outros projetos, tá, em construção, a evolução desses projetos que a gente tem. Então vocês veem que ela não está parada, não é uma empresa que fica parada. E ela teve também um lucro líquido, tá, de 171,9%, tá, comparado o primeiro TRI de 2022 para o primeiro TRI de 2023. Então, a tendência que a gente tem aqui é que, de fato, tá, os próximos trimestres a TRPL ela anuncie um lucro líquido maior, ela anuncie um resultado tão bom quanto esse aqui, quando a gente compara com 2022. E isso, pessoal, impacta em quê? Impacta aqui, ó, tá? Lucro por cotação, tá? Aqui a gente tem um gráfico que indica como a cotação ela segue o lucro, né? Isso é uma máxima que é dita na bolsa, que o preço da ação, da cotação de uma ação, ela segue o lucro. Então, se o lucro cai, naturalmente a cotação cai. Se o lucro tende a subir, a cotação tende a subir. Então, com os números que a gente vê projetado para os próximos resultados de TRPL, a gente vê que pode ser que haja um crescimento da cotação por conta disso. Então a gente tenta sempre se antecipar um pouco nisso daí. Óbvio, o mercado todo tem consciência disso, tá? A TRPL é uma empresa que ela vai, né, participar de leilões, mas a parte boa é que o quê? Ela está pouco endividada, tá? A relação de dívida líquida sobre a EBITDA tá de 2,74. A gente começa a ficar preocupado com uma relação de dívida, né, de alavancagem, quando ela está acima de 3, 3,5, tá? Mas empresas de energia, normalmente esse endividamento ainda é maior, né? Na casa dos 4, 4,5, ainda seria, né, dependendo da empresa, dependendo da governança da empresa, seria um pouco saudável, né? Mas a TRPL, ela está pouco endividada com esse valor aqui de 2,74, o que indica que a gente pode ter, né, novos lotes arrematados pelo TRPL ainda esse ano. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o leilão do segundo leilão que vai acontecer em 2023, vai acontecer agora em outubro, tá? E ele ainda é maior do que esse primeiro leilão. Esse aqui é um leilão de 19,7 bilhões, só que ele só tem 3 lotes, enquanto o primeiro teve 9, esse aqui só tem 3 lotes, tá? Um com mais de 1.468 quilômetros de linhas de transmissão, trechos para seccionamento, né, e construções de subestação. E aí a gente tem o segundo lote também com linhas de transmissão aqui na casa de 330 quilômetros e 221 quilômetros, e o terceiro com 388 km. Então a gente, né, tem uma ideia de que a TRPL ela vai concorrer, ela vai tentar arrematar isso aí, porque ela até 2029 ela não vai ter mais o RBSE, então a gente sabe que ela está se preparando para o longo prazo para continuar sendo uma empresa lucrativa, tá? Bom, pessoal, e antes de eu mostrar aqui o dividendo para vocês, deixa eu só comentar isso também, tá? A estratégia de crescimento da TRPL, ela sempre leva em consideração esses projetos, né, esses novos projetos, essas novas concessões que duram aí vários anos. Tá? Então, um leilão desse, por exemplo, né, esse último leilão que foi arrematado o lote 7 e o lote 9, ela já teve um aumento aqui na RAP projetado de 5% e 5% também no aumento das linhas de transmissão. Né? Uma empresa aí que tem no portfólio atual mais de 21 mil quilômetros de linhas de transmissão. Então, é o setor mais, né, beneficiado do setor energético, porque a linha de transmissão já está lá, ela já está gerando lucro, né? Então isso é muito bom, a gente gosta desse tipo de empresa. E outra coisa que eu, antes de falar também para vocês, que eu quero aqui mostrar, né, a política de dividendos da TRPL, ela indica uma prática de pagamento de payout mínimo de 75%. Normalmente isso é maior. Só o que é que a gente entende? Né? A gente entende aqui que ela, por conta desses leilões, né, pode ser que ela não distribua tantos dividendos, e aí a gente fez alguns cálculos a partir desses 75% aqui do payout, 75% do lucro líquido regulatório. Deixa eu voltar aqui para vocês. Pronto, tá? Então, considerando isso, o que é que a gente fez, tá? A gente pegou aqui o valor de fechamento de mercado da TRPL no dia 14 de julho, certo? Fechou a R$ 25,02 e a gente conseguiu calcular
baseado nos resultados e na projeção de resultados futuros que a gente vai ter ainda para 2023, o quanto ela vai, né, receber por ação que ela pode destinar a dividendos. Então, se a gente considerar aqui um payout na casa de 100%, a gente vai ter 2,15. Dificilmente ela vai distribuir tudo isso, porque a gente entende que vai ter o leilão agora, em outubro, e em 2024 vai ter um outro leilão de transmissão, que é um leilão que vai bater recorde, né? Um leilão aí que está previsto em mais de 20 bilhões também. Então, empresa que quer se posicionar, né, dependendo de qual lote ela esteja aí mirando, né, pode ser que ela queira reter um pouco de caixa para poder ficar mais confortável nessa questão dos investimentos. Mas mesmo assim, pelo menos 75%, né, do lucro líquido ela vai distribuir, o que daria, segundo os nossos cálculos, tá, um valor de R$ 1,61 por ação ainda em 2023, tá, pessoal? Isso aqui é uma projeção, lembrando que nada é garantido, tá? A gente está aqui só fazendo realmente uma projeção, e se a gente considerar esse valor de 1,61, tá, no preço atual, tá, de 25,02 centavos, a gente vai ter um dividend yield de 6,4%, o que não é nada mal. Claro que não é o que de costume a TRPL, né, paga, normalmente ela paga bem mais, mas visto aí que a gente tem uma projeção de investimento, pode ser que de fato nós tenhamos esse valor, né? Eu já estou, né, considerando nos meus cálculos na minha planilha, esse valor aqui de 1,61. Se a gente considerar aqui uma média de 90% de payout, que ela pode até chegar nesse valor, a gente chega aqui a R$ 1,94 por ação, o que daria um dividend yield de 7,75%. Beleza? Deixa eu mostrar aqui para vocês o preço teto baseado nesse nosso cálculo, tá? Aqui, pessoal, o que é que eu fiz? Tá? A gente pegando esse mesmo payout aqui que a gente fez o cálculo de 75%, dá R$ 1,61 por ação, a gente calculou o preço teto para um dividend yield de 6%. Tá? Então, um dividend yield de 6%, para receber R$ 1,61, a gente teria um preço teto de até R$ 26,83. Vejam que eu deixei aqui em verde, né, porque todos esses valores aqui, né, a cotação atual, que é de R$ 25,02, ainda não atingiu esses valores aqui, né? Então, eu acredito que para 2023, né, o dividendo da TRPL4 vai estar nessa faixa, entre R$ 1,61 a R$ 2,15. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só uma projeção de cálculos que eu fiz, tá? Então, esses valores entre R$ 1,61, ou melhor, entre R$ 1,61 e R$ 2,15, a gente teria um preço teto para 6% de R$ 26,83 para R$ 35,83. Ah, mas vocês podem dizer assim, 6% é muito baixo, a gente está com a Selic alta de 13,75, né? Se a gente calculasse isso para 8%, né, aí a gente teria um preço teto de R$ 20,12, ou seja, a nossa cotação atual está bem acima, né? A gente tem R$ 5,00 de diferença, daria mais de 20% de margem negativa, digamos assim. Se a gente considerar mesmo um dividendo maior de R$ 1,94, a gente está ali quase, mas ainda assim está abaixo, né? Então, o ideal realmente seria que a gente tivesse um dividendo nessa faixa daqui para poder considerar um preço teto como esse, beleza? E aqui deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Aqui, né, o preço teto Bazin e o valor intrínseco de Graham, tá? Pessoal, o Bazin, tá, ele sempre considera 6% também, tá? Só que ele considera a média de dividendos dos últimos 5 anos. Tá? Então, se a gente considerar a média de dividendo dos últimos 5 anos, tá, a gente vai ter um preço teto na casa de R$ 32,54. Tá? Só que, entendam, né, a gente tem muitas diferenças. A gente teve fatos não recorrentes dentro desses 5 anos aí nos dividendos de TRPL, e temos também essa projeção de investimento mais alto por conta de novas linhas que serão construídas, tá? Então não dá para a gente se basear apenas por isso, é só para a gente ter uma noção realmente. Já o valor intrínseco de Graham, né, ele leva em consideração os ativos da empresa, né, leva em consideração todo o valor patrimonial e também o crescimento. A gente vai ter
um preço teto de R$ 46,55. Né? Todos os dois aqui estão bem esticados aí, né, em relação ao preço atual, que está na casa dos R$ 25,00. Tá? Então, bom, pessoal, era isso, tá? Trouxe aqui para vocês esses cálculos, trouxe essa visão que a gente está do momento atual. Antes de eu finalizar, eu queria só pedir para vocês se inscreverem novamente, pedir para vocês curtirem esse vídeo, e eu vou fazer um outro comentário aqui, que é sobre o momento atual, tá? Eu sempre falo, né, de uma coisa chamada momento gráfico, né? o momento gráfico daquela empresa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, tá, a gente tem um gráfico de TRPL. Vejam que como a bolsa subiu aqui do final de março até agora, a gente está aqui em junho, né, o Ibov deu essa subida, a TRPL também, como quase todas as outras empresas de energia, principalmente as mais consolidadas, também subiram, né, aqui na casa dos 17%, 18%. Tá? Então, isso é o que eu chamo de momento gráfico, não é um momento gráfico interessante. Por quê? Porque há 3 meses a gente já sabia que ia ter leilão. Claro, a gente não sabia do arremate, que foi no dia 30 de junho, né? Mas o fato de ela ter arrematado dia 30 de junho não interferiu no valor da cotação, né? Então, poxa, se você tivesse conseguido comprar nessa região aqui, né, de fevereiro a abril, ela estava aqui na casa dos 21 a 22, né, entre 21 e alguma coisa e 23 reais, seria muito mais interessante do que comprar nesse momento aqui, tá? Mas ainda assim é um bom momento, por quê? Porque a gente vê uma projeção de longo prazo boa para TRPL4, beleza? Bom, pessoal, era isso. Né? Quero deixar aqui, pedir que vocês se inscrevam no canal, pedir que vocês curtam e pedir que vocês comentem o que é que vocês acham de TRPL4, se vocês têm carteira, qual é a visão de vocês também. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo.